Amado, na semana passada, comecei a falar sobre uma série de mensagens sobre o tema Colocando a Minha Vida em Ordem. Os irmãos se lembram? Colocando a vida em ordem. E nós tratamos um pouco sobre ansiedade, né? Porque nós entendemos que o desejo de Deus, aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, requer que a nossa vida esteja em ordem. A ordem é algo que vem do coração de Deus, é algo que vem do entendimento do Senhor para a nossa vida. Ordem é bom, manter a vida em ordem, manter o coração em ordem é muito bom. E Paulo escreve lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 5, que ele se alegrou por saber que os irmãos daquela igreja estavam vivendo em ordem. Isso trouxe alegria para o coração de Paulo. Nós vimos também que uma vida bagunçada, uma vida desorganizada, aliás, pessoas bagunçadas, né, pessoas desorganizadas vão gerar vidas bagunçadas, vidas desorganizadas, e aí vem toda a consequência de uma vida bagunçada, de uma vida desordenada, né, que nós acabamos colhendo, não tem como fugir dessas questões. À medida que a gente tem a vida bagunçada, isso pode trazer prejuízo, grande ou pequeno, mas vai trazer prejuízos, e a gente tem que saber lidar com essas questões. Então, nós aprendemos então que a palavra de Deus vai nos dar essas dicas, que nós precisamos manter em ordem a nossa vida interior, né, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa fé, precisam estar em ordem, precisam estar equilibradas para que a gente seja abençoado. E com isso a nossa vida exterior também precisa estar em ordem. Então você pode perceber que quando o seu coração está meio bagunçado, até as coisas ao redor você acaba também deixando bagunçado, né? Às vezes uma casa bagunçada reflete o coração bagunçado das pessoas que estão nela. Às vezes a mesa bagunçada e etc. Então Deus deseja que a nossa vida seja equilibrada, que a nossa vida esteja arrumada, tanto no nosso interior quanto no nosso exterior. E hoje eu vou falar um pouquinho também de como evitar essa desordem que traz prejuízo, que traz perdas, que traz tristeza, que traz dor, que traz amargura, que traz decepção. Tudo isso vem por uma série de fatores. E hoje eu vou falar sobre um sinal de alerta, sobre uma luzinha piscando que nós podemos colocar na nossa mente, no nosso coração, para nos avisar dos perigos, para nos alertar da importância das nossas decisões, da importância de manter o nosso coração tranquilo, de manter o nosso coração conectado a Deus, fiel às Escrituras, e isso então vai nos abençoar. Bom, primeiro, amado, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva em algumas ocasiões, sou decidido em algumas ocasiões. Sou uma pessoa extremamente ativa quando eu decido fazer alguma coisa, quando eu planejo fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que vai para cima, que dá o jeito de fazer, que dá o jeito de realizar certas coisas. Essa impulsividade pode, em algumas ocasiões, ser um pouco diferente e vir na forma de precipitação, de tomar uma atitude precipitada, de se lançar a um projeto, a uma coisa, a uma decisão, sem refletir sobre os danos que aquilo pode causar. Eu sou assim, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão compartilhar esse sentimento comigo. São pessoas que, às vezes, se deixam levar pela impulsividade, se deixam levar pela situação, pela urgência da situação, talvez por aquela aparente oportunidade, né? Quando vem para a gente para e pensa, nossa, que oportunidade, já toma uma decisão precipitada. Talvez você vai se identificar comigo nessas questões. E isso é um grande desafio para cada um de nós, né? Colocar a nossa vida de tal forma em sintonia com Deus, que este alerta seja acionado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa mente, a cada momento que nós tivermos decisões que vão impactar de forma grande a nossa vida, né? E nós precisamos entender isso, que é preciso ter esse alerta para evitar que a gente tome atitude precipitada. Eu e você, que já passou por isso, ou que já experimentou um prejuízo por causa de uma ação precipitada, já experimentou uma perda por causa de uma palavra precipitada, né? Já
perdeu oportunidades por causa de algo que você se precipitou, por causa de um julgamento precipitado, enfim, a precipitação ronda a nossa vida, mas é maravilhoso saber que Deus, em sua palavra, nos dá ideia do quão cuidadoso Ele é para conosco, o quanto Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida equilibrada, sem bagunça, a tal ponto de vivê-la plenamente na serenidade, sem ter ou tomar decisões de forma precipitada. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 29, o homem paciente é a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente, ele dá prova do seu entendimento, mas aquele que é precipitado está mostrando que é um insensato. A Bíblia diz também, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 19, nos versículos 2 a 3, não é bom ter zelo sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom. Não é bom ser precipitado e perder o caminho. Em Eclesiastes 5:2, também palavras do sábio vão dizer, não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração. Então, amado, nós já conseguimos entender um pouquinho que Deus se preocupa com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas decisões. Deus se preocupa em como vamos tratar certas questões, como vamos trabalhar certas dúvidas no nosso coração. Deus se preocupa com a nossa família, em como ela é resguardada das atitudes precipitadas. Deus se preocupa com os seus negócios, Deus se preocupa com a sua carreira, Deus se preocupa com o seu bem-estar, e por isso Ele dá essas dicas na sua palavra. Cuidado com a precipitação, cuidado para você não falar sem pensar, cuidado para você não agir sem refletir, cuidado para que a pressa no seu coração faça você se arrepender amargamente das decisões que você tem tomado. A precipitação, amado, não é algo novo, não é algo que apareceu hoje na história humana, ela faz parte da nossa existência. Desde o começo, desde quando a Bíblia começa a revelar o caminho do homem com Deus, a Bíblia mostra o quão precipitado a humanidade é, o quanto nós podemos, em alguns momentos, ser precipitados. A Bíblia mostra, por exemplo, que Adão e Eva se precipitaram ao tomar uma decisão baseado na promessa de um inimigo, baseado na aparência de um fruto e naquilo que ele poderia dar para eles, naquela ideia de prazer, de desejo. Eles, então, agiram de forma precipitada. E isso não precisa nem falar das consequências que isso trouxe para a humanidade, para mim e para você. Moisés se precipitou quando ele fez justiça com as próprias mãos. Ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele agiu de forma precipitada, querendo ser o salvador, foi lá e matou o egípcio. A Bíblia diz também que Sara se precipitou, porque ela resolveu o problema do jeito dela. O problema era que Deus havia dado uma promessa de que eles teriam filhos e que a descendência seria grande. Havia aquela promessa. E por causa daquela promessa, eles deveriam guardar. Mas Sara então dá o seu jeitinho, começa a imaginar coisas ali para resolver. É o famoso jeitinho, no caso aqui o jeitinho hebreu, mas nós temos em nossa raiz, em nossa alma, o nosso jeitinho brasileiro. Quantas vezes nós já não resolvemos alguma coisa dando o jeitinho brasileiro, não é verdade? Por quê? Porque nós nos precipitamos com as coisas. Porque nós queremos a resolução de uma maneira rápida. E essa maneira rápida nem sempre é a maneira bíblica, nem sempre é a maneira ética, nem sempre é a maneira correta, nem sempre é a maneira que agrada a Deus, mas eu sou tentado e aquela coisa vem e eu me precipito em resolver aquela situação. O Novo Testamento também vai nos dar exemplos de pessoas precipitadas e de atitudes precipitadas. Um casal chamado Ananias e Safira se precipitaram por causa do amor ao dinheiro. Então eles acharam que poderiam mentir ao Espírito de Deus e usurpar algo que não poderia ser daquele jeito. A Bíblia diz que eles poderiam ter tido uma atitude diferente, que eles poderiam ter tomado posse do que era deles, porque era deles, mas eles falaram que venderam por um valor, venderam por outro.
E aí Pedro falou, por que Satanás encheu o seu coração e você tentou mentir para o Espírito de Deus? E eles se precipitaram, eles tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia mostra é que a precipitação não tem dado certo ao longo da humanidade. E eu quero te dizer que não vai dar certo hoje. Precipitação não é algo bom, já é algo comprovadamente ruim, já é algo comprovadamente perigoso. Não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que estão ao seu redor. É perigoso para a sua família. Amados, quantas famílias sofrem por causa da atitude precipitada de um membro? Por causa da atitude precipitada de um pai, por causa da atitude precipitada de uma mãe, por causa da atitude precipitada de um filho, no falar, no agir, no comprar, no vender. Quantas famílias foram destruídas porque alguém se precipitou no caminho? Então a pergunta é: o que fazer? Se nós já identificamos a questão, nós temos um problema a ser resolvido. Amado, eu quero te dizer que nós temos que assumir um compromisso, prometer para nós mesmos, para nossa família e para Deus, que nós vamos buscar ter uma vida equilibrada também nas nossas decisões. Eu preciso buscar isso. O que eu quero que você entenda nessa série de mensagens, e aí puxa na sua memória, desde semana passada, uma das palavras que eu mais falei semana passada. Intencional. Vocês se lembram? Ou seja, para você também evitar a precipitação, você vai ter que tomar atitudes de maneira intencional. Porque às vezes nós ficamos com a nossa vida entregue às decisões erradas, sabe por quê? Porque a gente se deixa ser movido apenas por sentimentos. É preciso uma intencionalidade para analisar, para tomar decisões, para esperar, para fazer o que é certo. Existe uma intencionalidade, o qual eu preciso compartilhar com Deus e falar: Deus, eu vou assumir esse compromisso. Comigo mesmo, com a minha família e com o Senhor. Amado, você precisa entender que é o seguinte: a precipitação é um lado da história, é um lado da moeda. Pessoas precipitadas são aquelas que tomam decisões sem pensar, que falam sem pensar, que compram sem pensar, que vendem sem pensar, que fazem coisas sem pensar. Do outro lado está também outro perigo, mas que não é o tema da mensagem de hoje, que é o procrastinar, que é o empurrar com a barriga, que é deixar para lá. E quando nós falamos em ter uma vida em ordem, nós dizemos que a ordem vem pelo equilíbrio da vida. Ou seja, eu não vou tomar atitudes precipitadas, mas eu também não vou ficar procrastinando as coisas, sempre deixando para amanhã, sempre deixando para resolver depois, sempre deixando para resolver depois, porque os dois extremos vão, na verdade, trazer prejuízos para a minha vida, para a vida da minha família. Então, amado, eu convido você a aprender junto comigo, a compartilhar comigo esses ensinos da palavra de Deus, abrindo sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Se você faz parte de uma célula, vai ser o mesmo tema, né? Vocês que já fazem parte das células, que você vai compartilhar com a sua célula na quinta-feira. As células da igreja funcionam na quinta, então você vai compartilhar essa palavra lá também. Então, nós vamos ver um texto em que o texto, na verdade, vai mostrar uma ocasião em que os discípulos iam tomar uma atitude precipitada e que aí o Senhor nos mostra o que podemos aprender nessa situação. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 14, eu vou ler aqui na versão NVI, você que está em casa, acompanhe na sua Bíblia, na versão que você tem, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, tá? Eu falei do 14, a partir do versículo 13, e diz assim a palavra: ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se Jesus em um barco e partiu para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram:
este lugar é deserto e já está ficando tarde, manda-os embora para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus lhe respondeu, eles não precisam ir, dê-lhes vós algo para comer. E então eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e este a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Essa é uma ocasião em que Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista. João Batista foi decapitado, e Jesus, ao ouvir isso, Jesus se retirou, procurou um lugar deserto. Imagino a tristeza de Jesus por saber da morte de João Batista. Mas mesmo de luto, mesmo com o coração partido, o Senhor seguiu em frente. Ele caminhou, ele fez aquilo que ele tinha que fazer, se retirou, mas Jesus atraía as multidões seguiram a Jesus. E o texto vai dizer então que chega um momento daquele encontro, das multidões seguindo Jesus, em que os discípulos se depararam com uma questão a resolver. Havia muitas pessoas e não havia comida, não havia suprimentos necessários para aquelas pessoas comerem. E então eles foram até Jesus e já deram a Jesus uma opção. Eles falaram para Jesus, Jesus, manda-os embora para que comprem comida por onde eles passarem. E essa história, essa narrativa desse encontro de Jesus com aquela multidão e dessa atitude dos discípulos vai nos ensinar coisas maravilhosas que vão ajudar a mim e a você a evitar as atitudes precipitadas. Então, amado, guarde isso. Guarde no teu coração. Peça ao Senhor que revele a palavra ao seu coração, que ilumine, para que você tenha um compromisso com você mesmo, com a sua família e com Deus, de experimentar essas verdades. A primeira coisa que a Bíblia me ensina, que para evitar a precipitação, para não dar passos errados, para não tomar decisões dos quais eu venha me arrepender, eu preciso acalmar o meu coração e aceitar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Enquanto eu não entender a força que tem das atitudes intencionais, a tendência é que eu sofra na minha vida. Porque eu sempre vou ficar esperando que as coisas aconteçam por si só. É preciso acalmar o coração. É preciso respirar fundo. E entender e buscar na vida que nós temos com Deus, buscar em toda a experiência que nós tivemos com Deus até este momento, a compreensão de que o Senhor cuida de nós. Eu tenho certeza que se você que está aqui nesta noite, ou você que está assistindo a transmissão, ou você que vai ver depois, se você buscar na sua memória, se você buscar nas suas lembranças, você vai ter muitas ocasiões para me contar sobre o cuidado de Deus com a sua vida. Eu creio nisso. Eu tenho muitas oportunidades para contar e para ver e para comprovar o cuidado de Deus sobre a minha vida. Obrigado, meu querido. E eu tenho certeza que você tem isso também. E quando chega aquele momento de tomar aquela decisão, o coração daqueles discípulos não estava tranquilo. Eles não estavam ainda sendo transformados para viver pelas experiências que eles tiveram com Jesus ao longo do caminho. Eles estavam ainda em formação do seu caráter. Embora a formação e o crescimento espiritual seja algo para a vida toda, existem momentos em que as ocasiões vão nos pedir um passo de fé, um passo mais maduro nas nossas decisões.
Paulo vai dizer o seguinte: olha, quando eu era criança, eu pensava como uma criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de criança. Amado, o que a Bíblia está dizendo é que à medida que eu caminho com Deus, à medida que você caminha com Deus, o que o Senhor espera de mim, de você, é que a gente deixe as coisas de criança e comece a tomar atitudes de homem. E quando se trata em atitudes precipitadas, o qual todos nós estamos sujeitos a tomar, o que vai nos ajudar a evitar isso é a maturidade espiritual, é o crescimento, intimidade, relacionamento com Deus. Porque quando vem aquela ocasião em que eu preciso decidir rápido, ou decidir algo muito importante, eu consigo acalmar o meu coração e entender o cuidado de Deus sobre a minha vida. Nesse momento, amado, em que nós estamos passando por essa pandemia já há 1 ano e meio, as pessoas têm encontrado muita dificuldade em acalmar o coração. Muita dificuldade. A verdade é que o vírus assusta, a morte assusta, não sei o quê, assusta. Cada um tem lá o seu nível de medo de morrer, o seu nível de medo de ficar doente, aquela coisa toda. Mas a questão é que chegou a um ponto em que a pessoa dá um espirro, o outro já fica louco pensando que está com Covid. Eu me lembro que no começo da pandemia, uma das grandes orientações que os médicos deram foi calma. Calma, gente. Não é todo espirro que é sintoma de Covid. Acalma, né? Como é que fala? Se monitore, veja se você vai ter algum sintoma. Porque senão você vai ficar tão assustado, você vai se precipitar. Aí você, por causa de um espirro, você vai para o hospital e lá você pega o Covid. Isso aconteceu demais. As pessoas não estavam com Covid. Ah, espirrei, estou com Covid, vou morrer amanhã. Correram para o hospital. Não é? É o equilíbrio. Eu não estou falando para você ficar em casa se você tem uns sintomas. Agora, nem todo sintoma é. Se for sintoma simples, espera. É recomendação médica, não é minha. E isso vale para tantas áreas da nossa vida, onde nós poderíamos simplesmente acalmar o nosso coração e falar assim: opa, espera. Deixa eu ver primeiro como é que é isso aqui, deixa eu entender o cuidado de Deus sobre isso aqui, deixa eu colocar minha fé em ação aqui, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer sobre isso, para depois tomar uma atitude. Mas a gente tem aquela tendência de largar tudo e sair correndo e tomar decisões precipitadas. Amado, Jesus, em seu ministério, ele vai nos mostrar que ele tinha não somente o conhecimento do ser humano, do que ele é ou da forma que ele age, mas o Senhor Jesus tem conhecimento das nossas necessidades. O Senhor Jesus tem conhecimento das nossas dores, das nossas tristezas. O Senhor Jesus se preocupa comigo, o Senhor Jesus se preocupa com você. O Senhor Jesus cuida de nós. Então, amada, pode acalmar o teu coração, pode orar ao Senhor, pode falar com Cristo: Senhor, eu coloco a minha vida sob os teus cuidados, me fala o que eu devo fazer. Porque senão você pode cair no erro de tomar atitudes precipitadas, seja no seu relacionamento, seja no relacionamento com a sua igreja, seja no seu relacionamento com o seu ministério, seja no seu trabalho, em tudo. Por quê? Porque nós vemos alguma situação, nós esquecemos que existe um Deus que nos ama e que cuida de nós, então nós tomamos atitudes precipitadas. A Bíblia diz que aqueles homens estavam ali, que não havia comida, mas que Jesus sabia de tudo. Jesus tinha compaixão daquelas pessoas. Não precisaria as pessoas ficarem tão amedrontadas, os discípulos ficarem tão amedrontados com aquilo. Na verdade, não precisaria nem que eles dissessem para Jesus que havia muita gente. Mas eles disseram, e aí o Senhor então começa a tratar o coração deles para que eles aprendam a confiar e descansar no seu relacionamento com Deus. Em Salmo, no capítulo 139, um texto que nós gostamos tanto, diz assim: sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Se o Senhor conhece as suas dificuldades, amado, eu tenho certeza que você consegue controlar teu coração, se acalmar.
Eu sei que você consegue. Eu conheço muitas pessoas que dizem, pastor, eu não consigo me controlar. E eu digo, é mentira, é porque você não tentou se controlar. Você consegue sim. Respira fundo e para. Busque a Deus em oração. Coloque diante de Deus as suas necessidades. É isso que a palavra diz. Não esteja ansioso, não esteja aflito por coisa alguma. Mas antes de ficar aflito, o que você faz? Apresente tudo a Deus em oração. Espera. Espera no Senhor. Então, esse texto vai nos dizer que aqueles discípulos poderiam, se não buscassem a Jesus, se não fossem até Jesus, eles mesmos poderiam ter tomado uma atitude precipitada de mandar o povo embora. Então, para evitar isso, falaram com Jesus. Amado, para evitar sua precipitação, fale com Jesus. Fale com Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar no versículo 15, vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, este lugar é deserto, já está ficando tarde, manda-os embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Amado, você quer evitar atitudes precipitadas, palavras precipitadas na sua vida? Então, eu vou falar sempre repetindo o ponto anterior para você guardar, tá? Para ajudar a sua memorização. Então, primeira coisa, acalme teu coração e lembre-se que o Senhor cuida de você. A segunda coisa, reflita intencionalmente sobre as possibilidades que se apresentam diante de você. Amado, isso tem sido algo que nós não temos feito com muita frequência. Eu falo a partir de mim. Eu já perdi muita coisa por tomar atitudes e vendo só um lado da moeda. Alguém chega para mim e fala, esse negócio é bom demais, e que não sei o quê, mostra o lado bom. Eu vou lá e faço. Eu ignoro os riscos, eu ignoro os perigos, eu ignoro as revelações, eu ignoro os conselhos, porque eu acho que em todas as situações da vida só tem uma opção para tudo. A opção que aqueles homens tinham era, Senhor Jesus, manda eles irem embora. Não tem o que fazer. Tem, Jesus, olha, mais de 5.000 pessoas aqui, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Você acha que dá para fazer alguma coisa com isso? Nós nem se cortar por pedacinho de célula e entregar uma célula para cada um. Não é verdade? Você já se sentiu assim? Diante de uma decisão e você imaginou que só tinha um lado? Que só tinha uma decisão a tomar? Que não tinha outra? Era uma decisão o qual eles tinham justificativa, né? Eles falaram, olha, o lugar é deserto e já está tarde. Era uma decisão em que o caminho que eles estavam seguindo pelas palavras que eles estavam pronunciando, é que eles já estavam na cabeça deles decidido precipitar. A decisão já estava tomada no coração deles. Eles só estavam transmitindo a informação para Jesus e pedindo que Jesus abonasse. Mas no coração deles, a decisão já foi tomada. Amado, nós precisamos refletir sobre as coisas que nós vamos fazer, sobre as decisões que você tem que tomar na sua vida. Eu entendo pela palavra de Deus que o Senhor quer o nosso bem. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O Senhor deixou claro que Deus tem bons planos para nós, mas às vezes esses planos, eles não se concretizam na minha vida, porque ao longo da minha caminhada, eu vou acumulando decisões erradas, decisões precipitadas. Eu faço coisas sem pensar. Eu costumo ouvir o que o mundo diz, porque um dos grandes conselhos que o mundo tem dado às pessoas é, siga o seu coração, ou seja, deu na sua telha, vai lá e faz. É um pensamento que leva as pessoas à destruição, porque a palavra de Deus diz, enganoso é o coração. E por que ele é enganoso? Porque o nosso coração não tem condição de ver tudo e de dar respostas sábias diante de pressão.
O que vai dar respostas sábias diante de pressão é a atitude intencional de refletir sobre cada coisa da nossa vida. É pegar aquela situação e pensar assim: se eu fizer isso, quais são as implicações? Se eu fizer do outro jeito, quais são as implicações? Se eu tratar minha esposa assim, qual vai ser as implicações? O que eu tenho a perder? O que eu tenho a ganhar? Se eu tratar os meus filhos assim, quais são as implicações? O que eu posso perder? O que eu posso ganhar? Se eu entrar nesse negócio desse jeito, o que eu posso perder? O que eu posso ganhar? É preciso aprender a refletir, meditar sobre as coisas. Pensar com calma. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é a lâmpada para o nosso caminho. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que ela não é somente um farol que te mostra, mas ela é um farol que te guia. É como se você andasse pelas ruas de Jerusalém, sabendo que você não consegue dar 5 passos sem tropeçar numa pedra. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés. Não é somente para te guiar no caminho, mas também para proteger de machucados. Deus não quer que você se machuque. Olha só que grande amor de Deus, né? Deus não quer que você se machuque, nem na sua alma, nem no seu corpo, nem na sua estima, nem no seu espírito, nem nas suas finanças. Mas às vezes eu ignoro a luz da palavra de Deus e sigo passos que o meu coração quer dar. Amado, não há como fugirmos de uma atitude precipitada sem refletir. Porque justamente aquilo que vai me impedir de tomar atitude precipitada é a reflexão, pensar com calma. É por isso que a Bíblia fala, olha, não adianta você responder as coisas na hora da briga, não adianta, tem que acalmar o coração para decidir as coisas. Porque senão você vai falar coisas que você vai se arrepender amargamente. Às vezes a gente causa feridas nas pessoas porque nós somos precipitados com a boca. A gente fala na hora da raiva, né? A gente se precipita, machuca as pessoas que estão próximas a nós. E depois, para consertar, meu irmão, é um sofrimento. E talvez não conserte. E por que nós fazemos isso? Porque nós perdemos o controle da nossa alma. E a gente entra num turbilhão de sentimentos, e a gente então é movido por aquele sentimento sem refletir, sem pensar. Esteja atento, amado, quando você se sentir cansado, talvez a decisão precipitada vai te levar a fazer parar, quando o melhor é prosseguir. Talvez quando você se sentir chateado, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil, será se isolar. Mas não quer dizer que é a melhor. Em algumas ocasiões, o melhor pode ser conversar, resolver. Não deixar o sol se pôr sob a sua ira, ir lá e pedir perdão. Quantas vezes nós nos precipitamos para ferir as pessoas, né? Nós somos rápidos para ferir, mas para consertar, a gente vai deixando. Vai deixando, vai deixando. Quando a gente percebe, nós já perdemos. Nossa esposa já perdeu o marido. Ó, glória a Deus, irmão. Pensei que era o meu aqui. Quando você se sentir uma pessoa injustiçada, a decisão precipitada, geralmente mais fácil, é querer se vingar. Mas ela não é a mais bíblica. A mais bíblica é: espere no Senhor, porque a vingança pertence ao Senhor. Talvez a atitude melhor seja esperar e perdoar. Então, amado, a segunda palavra de ordem é refletir. Refletir. Se você quer evitar atitudes precipitadas, esta é a segunda palavra. Refletir. Ok? Vamos buscar de Deus esse entendimento. Eu quero compartilhar com você mais uma coisinha. Lá no versículo 16, versículo 16 a 18. Então, a resposta de Jesus àquela atitude precipitada, que poderia jogar por terra uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Foi esse grande milagre de Jesus. A partir do versículo 16, então, Jesus responde: eles não precisam ir,
dei-lhe vós algo para comer. E eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, Jesus disse. Essa foi a resposta de Jesus. E com isso, então, eu quero te dar uma terceira dica, um terceiro quebra-galho aí para você evitar atitudes precipitadas. Esteja com o coração aberto a novas possibilidades. Amém? Você consegue entender isso? Esteja com o coração aberto, com a mente aberta para novas oportunidades. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas e alguém nos oferece um outro caminho. Mas eu não quero nem escutar. Por quê? Porque o meu coração já decidiu por aquilo. E aí me faltou refletir e ter a mente aberta para ouvir outras opiniões. É aquela pessoa que nós chamamos de cabeça dura. Já conheceu alguém cabeça dura? Fora o seu pastor? Já conheceu alguém? Pastor não vale. É aquela pessoa que você vem e fala, olha, existe uma outra forma. E a pessoa fala, não, é só essa aqui que vai dar certo. Existe um outro jeito. E você fala, não, é só desse jeito que dá certo. Ou seja, a pessoa, ela não tem a mente aberta, ela não tem os olhos abertos para aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Ela já tomou a decisão. O que evitou aqueles discípulos de tomarem a decisão precipitada foi que eles chegaram para Jesus, foi que eles ouviram de Jesus uma outra palavra. Eles ouviram de Jesus uma outra opção. Eles ouviram Jesus dizer para eles, olha, o que vocês têm? Eles então falaram, eu tenho 5 pães e 2 peixes, traga para mim. Alguns estudiosos, falam que isso é uma alusão ao livro da Torá e ao Novo Testamento, como aquilo que vai alimentar o povo, a palavra de Deus que alimenta o povo, a Torá e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Amado, o que importa é que nós precisamos entender que quando Jesus nos dá uma outra opção, a opção de Jesus é sempre a melhor. É como se eu quisesse brigar com Jesus de alguma forma, É uma briga que a gente sempre vai perder. Eu quero te dizer isso. A gente fala para Jesus, Jesus, eu tenho uma outra forma, eu tenho um outro modelo, eu tenho uma outra maneira. E aí Jesus chega e fala assim, a sua maneira consegue multiplicar 5 pães e 2 peixes? Aí eu olho para Jesus e falo, não. Aí eu vou perder todas as vezes. Mas a verdade é que o Senhor não está competindo conosco. A verdade é que o Senhor quer transformar a nossa vida. A verdade é que o Senhor nos ama, Ele quer nos abençoar. E às vezes, amado, a decisão precipitada, ela vai jogar fora aquilo que Deus tem para mim. As bênçãos que o Senhor está colocando diante de mim, eu troco por decisões precipitadas. Amado, eu imagino se aqueles homens tivessem um coração rebelde, e quando o Senhor Jesus falou para eles, o que vocês têm? Eles poderiam ter falado assim, Jesus, não vou nem trazer não, você é doido. 5.000 pessoas, vou trazer 5 pães e 2 peixes. Não, mas a Bíblia diz que eles foram submissos, foram lá e trouxeram. Por quê? Porque o coração, a mente deles estava aberta a algo novo. Amado, a sua mente está aberta a algo novo de Deus para a sua vida? Sim ou não? É algo que você tem que responder. Amado, o desafio de evitarmos as decisões precipitadas na nossa vida é saber que Deus sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu. Eu, às vezes, imagino o que é melhor para mim. Deus tem a certeza do que é melhor para mim. E essa luta da minha alma, querendo ser maior do que Deus, vai impedir que eu experimente coisas tremendas de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus, nem para a minha vida, nem para a sua. O Senhor nos ama e quer suprir as nossas necessidades. O Senhor quer que a gente coloque diante dele aquilo que a gente tem. O que você tem? Ah, Senhor, mas eu tenho um problema tão grande, mas o que eu tenho aqui é tão pouco. Coloque nas mãos do Senhor. Às vezes a gente perde as oportunidades, sabe por quê? Porque a gente fica esperando 5.000 peixes. E Deus simplesmente fala para a gente, coloque os 5 que você tem à disposição de Deus. E deixa Deus fazer o resto. Mas às vezes nossas decisões precipitadas, elas vão nos impedir isso. Amado, coloque a tua vida na mão do Senhor. Esteja com o coração aberto àquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes o que Deus quer para a sua vida é algo totalmente diferente do que você está acostumado. Amado, eu tenho tido um relacionamento muito diferente com Deus nos últimos 2 anos.
Deus tem falado de maneira tão clara no meu coração, e Ele tem colocado coisas no meu coração, e às vezes eu fico lá conversando com Ele e falo, Senhor, mas isso aqui é muito diferente do que eu já vivi, do que eu fiz até hoje. Mas eu não estou com medo, eu só estou querendo ver. E eu falo, Deus, eu quero ver esse negócio. E o Senhor fala, você precisa fazer isso. Eu falo, vou fazer, não sei o que vai dar não, mas eu vou fazer. A minha parte é fazer, é confiar. Amado, é isso que nós precisamos voltar o nosso coração, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos buscar com toda a intensidade da nossa alma, essa compreensão de que o milagre é Deus que faz. Eu só preciso obedecer. Eu não vou fazer os 5 pães virar 5.000, os 2 peixes, não vou fazer. Quem vai fazer é Deus. Talvez você esteja aqui hoje com grandes problemas que estão gerando ansiedade na sua vida. Você precisa voltar no vídeo anterior, da semana passada, dar uma assistida lá. Né? Se você não esteve na célula, então, porque na célula também falou disso, mas talvez você ainda não conseguiu vencer a ansiedade. Essa ansiedade vai contribuir para que você tome decisões precipitadas. E se você tomar decisões precipitadas, talvez você nunca veja o grande milagre de Deus na sua vida. Porque nós precisamos confiar. Sabe o que significa tudo isso? De ter a mente aberta para novas possibilidades? Eu vou resumir em uma palavra. Confiar. Confiar. O que nós precisamos do Senhor é confiar. Eu sei que pode haver formas, outras formas, talvez até mais fáceis, de arrumar a bagunça na sua vida, bagunça que foi causada por tantos outros fatores. Mas Deus aponta um caminho nesta noite, Deus aponta uma direção, Deus formula diante de nós um desafio, e Deus quer te desafiar nesta noite. E eu vou resumir tudo isso aí, esses 3 pontos, em 3 palavras simples, que você tem que assumir um compromisso com você, com a sua família e com Deus. Você precisa experimentar isso na sua vida. Então, eu quero resumir esses 3 pontos em acalmar o teu coração. Então, você vai guardar mais fácil uma palavrinha só. Acalmar, refletir e confiar. Está diante de decisões que você tem que tomar na sua vida? Se acalme, reflita e confie na direção de Deus. Eu quero que você fique calmo, reflita sobre as possibilidades, sobre o amor de Deus, sobre tudo que Deus fala, faz na sua vida. E eu convido você a imaginar comigo. Imagine se a gente pudesse ver o futuro. Ver o futuro. Como nos filmes de ação, você pudesse abrir um portal, ver o futuro, se ver no futuro. Se você conseguisse ver isso, talvez você ia ver cenas boas e talvez você ia ver cenas tristes, né? Você ia ver muito desânimo, muito sofrimento, muita dor. Agora eu quero que você imagine se você pudesse voltar do futuro com todas aquelas informações sobre aquele futuro e tivesse a possibilidade de evitar aquelas tristezas, aquelas perdas, aquelas dores. Se você tivesse essa oportunidade de ver o futuro, voltar do futuro e evitar aqueles problemas, você faria? Eu quero que você pense um pouquinho, se você faria isso. E eu quero imaginar o que seria da vida, o que seria da igreja, o que seria do Brasil, o que seria do mundo, se nós fôssemos mais calmos, se a gente pensasse mais e se a gente buscasse mais a Deus, confiasse mais no Senhor. Eu imagino que a terra seria um paraíso, né? Eu quero desafiar você a viver um pedacinho desse paraíso aqui. Porque se o Senhor coloca na sua palavra essas dicas, essas orientações, é porque o Espírito Santo pode nos ajudar a viver dessa forma. Mas tem que ser intencional. Não é algo que você vai jogar a responsabilidade para o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, faz em mim a obra, faz o milagre. O Espírito Santo já fez ao revelar a você como fazer. O Espírito Santo já fez o milagre quando ele abriu seu coração e está te dizendo para você,
acalme-se, reflita e confie em Deus. Acalme, reflita e confie em Deus. Porque se a gente fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso que está na palavra aí no versículo 20. O texto vai dizer que essa conversa, que esse tratamento de Deus terminou desse jeito. Terminou assim. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ou seja, se eu não tomar atitude precipitada, se eu acalmar o meu coração e se eu confiar que Deus tem o melhor para mim, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou comer. Nada vai faltar para a sua vida. Você acredita nisso, amado? Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a minha. Eu acredito nisso. Mas eu preciso acreditar nos momentos de decisão. Nos momentos em que eu estou naquele turbilhão e acho que tem que resolver o negócio agora, em 2 minutos. Não tem que resolver nada, tem que respirar e acalmar. Naquele momento em que a pessoa me faz tanta raiva que o meu sangue sobe, é nessa hora que eu tenho que me controlar, respirar, meditar, refletir e pedir orientação ao Senhor. Para que você não faça algo que você venha se arrepender depois. Amado, existem precipitações na nossa vida que causam pequenos estragos, pequenas perdas. Mas existem precipitações que causam grandes estragos, grandes perdas. Existem coisas que nós fazemos sem pensar, que geram tamanho estrago na nossa alma, na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, que não tem conserto mais. E sabe por que tudo isso? Porque nós não aceitamos o desafio de Deus de acalmar, de refletir e de confiar. Amado, eu quero fazer esse desafio para você nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Primeira coisa que eu quero que você faça é buscar na sua memória, pedir ao Espírito Santo de Deus para fazer com que você lembre de algo que você fez, o qual você se arrependeu muito, porque você agiu de forma precipitada. Você agiu sem pensar. Porque a partir do momento que o Espírito Santo revela isso ao seu coração, significa que o Espírito Santo está trabalhando na sua alma, está trabalhando no teu espírito, e ele pode te ajudar a assumir esse compromisso. Um compromisso que você tem que assumir não é com o pastor, não é com a igreja nesta noite, é com você mesmo. É com Deus, é com a sua família, são com as pessoas do seu trabalho, são com seus amigos, de refletir nas coisas, de se acalmar e de confiar em Deus. Peça, fala, Espírito Santo, me revela coisas que eu fiz e que eu me arrependo amargamente porque eu fui precipitado, porque eu não quero viver assim mais. Peça ao Espírito de Deus para que fale isso ao teu coração, para que te ajude. E de acordo com aquilo que o Espírito de Deus falar ao teu coração, eu quero fazer novamente. Eu quero te dar 3 opções aí. A primeira opção que eu quero te dar é para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque talvez essa tenha sido uma decisão precipitada que você tomou, de não ter dado a sua vida para Jesus quando você teve a oportunidade. Há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus todos os dias ao longo da história. E muitas delas falam assim, não, eu vou dar minha vida para Jesus um dia, eu vou dar minha vida a Jesus depois, eu vou dar minha vida para Jesus quando tudo se resolver. Tem pessoas que acham que vão para Jesus depois que resolverem algumas questões da sua própria vida. Depois que eu resolvi isso, eu acerto a minha vida com Jesus. Eu quero dizer a essas pessoas, você não vai acertar a sua vida se você não se acertar primeiro com Deus. E eu quero que você reflita sobre o amor de Deus sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está assistindo. E o primeiro convite é esse. Entregue sua vida a Jesus, porque todo esse caminho de precipitação, todas essas dicas que a palavra de Deus nos dá, passa por um relacionamento com Jesus. Porque como você vai acalmar o seu coração se você não tem ninguém para te ajudar? Os discípulos puderam acalmar o coração porque eles tinham Jesus. Como é que você vai refletir nas opções se você não vê nenhuma opção de Deus na sua vida? Porque você precisa de Deus para que tenha as opções de Deus. E como é que você vai confiar em Deus se Deus não está realmente na sua vida? Talvez as pessoas acham, eu acredito que Deus existe, tudo bem. Os demônios também acreditam que Jesus existe.
A questão é, Ele está caminhando com você, de tal forma, quando você tiver uma decisão importante a tomar, e você não quer se precipitar, você consegue confiar nele. Então, se você não tem esse relacionamento com Deus ainda, se você não tem esse relacionamento com Cristo ainda, eu quero que você se manifeste, porque nós queremos orar por você, nós queremos ajudar você, nós queremos ser instrumento de Deus para que você tenha um relacionamento profundo com Jesus. Então, para você que está aqui, a opção que eu te dou é levante uma das suas mãos, não precisa vir aqui na frente, nós não vamos fazer nada disso, mas eu quero saber quem é para te ajudar. Então, se há alguém aqui, eu convido, entrega a tua vida a Jesus, faça isso, Jesus, eu quero entregar a minha vida em plena confiança. Se você está assistindo a essa transmissão, ou vai ver o vídeo depois, você pode fazer isso, pode, se manifeste. Entre em contato conosco, na página da igreja, você pode enviar um e-mail para a gente. Se você está assistindo aí agora, você consegue clicar lá nas orações e testemunho, e deixar sua mensagem, deixar o seu contato, faça isso. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que já é um crente, você que já é um crente em Jesus Cristo, você que já foi batizado, você que tem plena convicção da sua salvação, mas que tem tomado decisões erradas na sua vida. Eu convido você a se acertar com Deus, a fazer um renovo no seu compromisso com o Senhor. Eu convido você a se submeter às orientações de Jesus, confiar nele, refletir sobre tudo, todas as decisões que você tem que tomar, porque a Bíblia diz que o Senhor quer o seu bem, e se o Senhor quer o seu bem, amado, confie. Da mesma forma, quem está aqui e quer uma oração a esse respeito, eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, eu quero lembrar do seu rosto durante a semana, para orar especificamente em seu favor, dizendo, Pai, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã nas decisões que ela tem que tomar, para que ele não haja de maneira precipitada na sua vida. E se você está nos assistindo a transmissão, você pode agir da mesma forma, entre em contato conosco, peça oração. Lá no site da igreja você tem um campo específico para pedir oração, pede oração para a gente. Nós vamos estar lembrando de você nas nossas orações. Então, se você quer entregar a sua vida a Cristo, você se manifeste. Se você quer pedir ao Senhor orientação, se você quer pedir ao Espírito de Deus ajuda para tomar suas decisões, eu quero estar orando por você. Amém. Amém. Vamos estar lembrando de vocês nas nossas orações, dizendo, Pai, não permita que esse irmão, que essa irmã tome nenhuma atitude precipitada, mas que tenham plena iluminação do Espírito Santo para agir. Vamos orar, feche seus olhos, fale com Deus, fale com Jesus. Jesus, eu estou aqui diante de uma decisão. E talvez o que eu tenha em mãos hoje não vai solucionar as coisas, mas eu não quero agir por impulso, eu não quero agir de forma precipitada, eu não quero gerar mais confusão na minha vida. Eu quero ser direcionado pelo Espírito Santo, eu quero ser direcionado pela Tua Palavra, eu quero entender o que ela diz a esse respeito, e então experimentar as coisas boas que ela também diz. Então eu quero orar por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor se preocupa com todas as nossas questões. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas frustrações. Ó Deus, mas o Senhor também conhece as decisões que nós temos que tomar essa semana, esse mês, esse ano. O Senhor conhece as decisões que temos que tomar nos relacionamentos, nas finanças, na condução da igreja. O Senhor conhece, Pai. Então, Deus, é o que eu te peço nesta noite. A cada um de nós, aqueles que ergueram suas mãos, aqueles, ó Deus, que estão pedindo a Tua direção, Senhor, a Tua palavra não volta vazia. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito ajude esses irmãos, essas irmãs, a confiarem plenamente no Senhor, a serem, ó Deus, direcionados pelo Espírito Santo, para que não tomem atitudes precipitadas em suas vidas, mas para que colham os benefícios de um relacionamento com o Senhor. Abençoe, Deus, cada um que quer entregar a sua vida ao Senhor, mas quer ainda tirar alguma dúvida, Deus, que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, confirme no coração de cada um, ó Deus, aquilo que eles precisam. Deus amado, eu oro neste momento pelos doentes, pelos que estão, ó Deus, enfermos. Tem misericórdia, estende a Tua mão para abençoar. Abençoa, Deus, a nossa irmã Cleide, o Samuel, a irmã da Cleide, Deus, vai curando e dando, ó Deus, transformação nessas vidas. Deus, visita lá o meu neto, Deus, também, cura ele, Senhor. Em nome de Jesus, cura os enfermos
do corpo, cura os enfermos da alma. Continua, ó Deus, nos proteger, nos guardar de todo mal. E principalmente, ó Deus, proteger a integridade da nossa fé. Que possamos confiar plenamente no cuidado do Senhor. Que possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas questões e estar com os ouvidos atentos às possibilidades que o Senhor apresenta para cada um de nós. Senhor, fica conosco. Dê uma semana abençoada a cada um, a cada membro da igreja, ó Deus, que está longe por causa dessa pandemia. Tantos que não têm participado sequer dos cultos, das transmissões online. Deus, que o Senhor vai falando ao coração desses irmãos. São atitudes que eles estão tendo, são decisões que eles estão tomando. Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que Ele não seja de maneira precipitada, que eles ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer, porque o Senhor quer o bem de cada uma delas e nós também queremos. Então abençoa os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão, ó Deus, desanimados, cansados, frustrados. Deus amado, que cada um tenha um revigor no relacionamento com o Senhor. Porque se tivermos o nosso relacionamento firme com o Senhor, vamos compreender as outras questões de maneira mais simples. Deus amado, obrigado por esse culto de celebração. É tão bom adorar o Senhor. É tão bom estar juntos, reunidos como igreja. É tão bom poder cantar e dar glórias ao Teu nome. Fica conosco, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, protegidos pela Tua boa mão. Aceita, ó Deus, os dízimos, as ofertas que serão entregues ao Senhor neste momento. Aceita o louvor do nosso coração. Toma conta de nós, ó Pai, e ajuda-nos nesse compromisso que cada um, ó Deus, está assumindo nessa noite, e eu creio nisso. Um compromisso de refletir, um compromisso de acalmar o coração, um compromisso, ó Deus, de confiar no Senhor. Que nós experimentemos isso ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida, amado. Saiba que o Senhor se preocupa com todas as suas questões. E o Senhor se compadece de nós. Vamos colocar de pé. Vamos encerrar o encontro de celebração desta noite.